A paz do Senhor seja com todos vós, prezados irmãos. Convido a todos para fazermos uma abordagem sobre a batalha espiritual. A batalha espiritual é, na verdade, o confronto ou a luta que existe entre os servos de Deus e os servos do diabo. Pois, como sabemos, neste mundo há duas forças que gravitam: a força de Deus e a força demoníaca. Embora Deus seja criador do céu e da terra e de tudo que nele existe, mas um dos seres por si criados se rebelou. E este ser é Satanás. E este ser tem a todo custo tentado mostrar a todos de que Deus é um ser ditador, de que Deus é um ser que não permite com que os outros possam atuar de acordo com a sua própria livre escolha. E por causa disso é que Deus permite exatamente o livre-arbítrio do homem. E o homem está apto a escolher o bem ou o mal. Só que a escolha do bem ou mal tem consigo consequências. Se nós escolhermos o bem, o fim há de ser a vida eterna. Se escolhermos o mal, o fim pode ser o nosso desaparecimento total ou a nossa vida eterna no inferno. Então, prezados irmãos, eis o grande problema que todos vivemos. É que há uma luta invisível. Há uma luta com um ser que é diabo, que a gente não vê, mas que influencia os nossos comportamentos. Diabo, muitas das vezes, intervém pessoalmente para nos desencaminhar para um caminho que ele sabe que vai nos levar à perdição. Outra das vezes, ele intervém por interpostas pessoas, por intermédio dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos primos, dos nossos colegas. Pois, se nós não tivermos atento, se nós não tivermos o discernimento, se nós não vigiarmos, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, de que devemos vigiar e orar, nós somos capazes de sucumbir nas ciladas que Satanás se nos apresenta. É assim que muitos de nós dissemos que somos crentes, mas estamos dados a bebidas. Dissemos que somos crentes, mas estamos dados às drogas. Dissemos que somos crentes, mas estamos dados a mulheres. Só para citar essas três situações. Na verdade, há muitas coisas que nós fazemos no mundo por influência das outras pessoas. Coisas estas que vão em desacordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Coisas estas que vão em desacordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa batalha espiritual, nós devemos lutar contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. E quais são as coisas que nos afastam de Deus? Em regra, quem nos afasta de Deus é Satanás, por um lado. Por outro lado, o mundo. E em terceiro lugar, a nossa velha natureza. É que o ser humano é, por natureza, um ser que erra, que prevarica. Mas, entretanto, quando a gente renasce em Jesus, quando a gente se converte na palavra do Senhor, nós prometemos não mais cometer aqueles erros. Mas muitas das vezes, a nossa carne
torna-se mais forte e nós cedemos. E nessa altura nós queremos culpar Satanás. Não, aí não é Satanás. Aí somos nós que somos parte da legião de Satanás. E esse é que é o grande problema. Porque quando estamos a falar da batalha espiritual, estamos a falar de uma luta entre o ser da luz e o ser das trevas. E todos nós que lemos as Sagradas Escrituras, sabemos que nessa luta há um vencedor. E o vencedor é nosso Senhor Jesus Cristo, que há 2000 anos entregou-se na cruz do Calvário, deu a sua vida, derramou seu sangue, morrendo por todos. E ao terceiro dia, venceu a morte e ressuscitou. Prezados irmãos, nesta batalha espiritual, o objetivo é simplesmente ou nós seguimos as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo para que, no final, ganhemos o galardão da vida pela ressurreição no dia do juízo final. Ou então, nós vamos padecer no fogo de enxofre com Satanás, ou vamos mesmo desaparecer. Porque, na verdade, aqueles que pertencem à legião de Satanás, uns vão desaparecer e outros vão padecer eternamente no inferno. Quem é cristão, quem é seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, não espera para si nenhum desses dois fins. Por isso, meus irmãos, é que eu estou aqui para falar convosco de que vamos prestar atenção ao que o livro de Gálatas nos diz no seu capítulo 5, nos versículos 16, 17 e seguintes. Porque aí ele fala quer das obras da carne como dos frutos do Espírito. Irmãos, para combatermos a nossa natureza, nós temos de procurar nunca satisfazer as obras da carne, mas procurar sempre buscar os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são o amor. Nós devemos amar sempre, amar de forma incondicional, inclusive amar os nossos inimigos. Se somos de Cristo, devemos seguir a Cristo. O que aconteceu com Cristo no dia em que ele foi traído por Judas? Naquela madrugada, quando os soldados de Caifás o seguiram para o prender, apóstolo Pedro, para defender Cristo, agrediu com a faca, cortando a orelha de um dos homens de Caifás. O que é que Cristo fez? Repreendeu o apóstolo Pedro e ainda curou o inimigo. É isso. Cristo é isso. Cristo é filho de Deus. Deus é amor. Então, se nós almejamos a salvação, se nós queremos vencer essa batalha espiritual, o amor deve estar conosco sempre. Quem ama é de paz. Se é de paz, ele nunca transmite discórdia entre os outros. Ele é cuidadoso na forma como vai aconselhar os demais. Ao aconselhar os seus irmãos, procura sempre forma de encontrar harmonia, forma de encontrar mecanismos em que nenhum nem outro saiam satisfeitos de tal contenda. Ou seja, quem ama não promove a confusão, promove boas relações, promove a harmonia, promove a paz. Quem é de Deus ama. Quem ama é bondoso. Se é bondoso, ele pratica o bem, nunca pratica o mal. Se é bondoso, ele quer o bem do outro, nunca quer o mal do outro.
Por isso, prezados irmãos, quando vamos falar da batalha espiritual, estamos a querer dizer que nós devemos resistir ao diabo, rejeitando as suas mentiras e declarando a verdade da Bíblia. Isto não sou eu quem o digo. Isto disse o apóstolo Tiago, no seu capítulo 4, versículo 7. São Tiago 4, 7 diz-nos isto, que devemos resistir ao diabo, rejeitando as suas mentiras e declarando a verdade da Bíblia. Se queremos vencer a batalha espiritual, não nos devemos contaminar com o mundo. E como é que é possível não se contaminar com o mundo? Escolhendo obedecer a Deus e não aos padrões do mundo. Vocês tiveram um precursor enviado por Deus que vos disse: não deveis ser dados ao álcool. Mas o mundo vos diz: é socialmente aconselhável que devemos beber um copo de vinho. Não é mal nenhum beber uma taça de cerveja, uma taça de whisky. E o irmão, por vergonha do evangelho, por vergonha da palavra, prefere obedecer ao mundo do que obedecer à orientação do servo de Deus. Começamos a ver já aqui qual é a nossa tendência nessa batalha espiritual. Prezados irmãos, devemos ter muito cuidado. Devemos ficar muito atentos, porque senão podemos sucumbir. É importante nós mudarmos nossos pensamentos. Não devemos pensar com base na carne. Devemos pensar com base no Espírito. Devemos submeter tudo a Deus, para que a vontade de Deus se torne a nossa vontade. Irmãos, nós não devemos buscar as coisas pedindo a Deus que Ele mude em favor daquilo que nós queremos. Não. Nós devemos buscar as coisas segundo a vontade do Senhor. Então, se nós queremos batalhar do lado de Cristo, nós temos de resistir ao diabo. Não nos devemos contaminar com o mundo e devemos mudar o nosso pensamento. Como então vamos vencer a batalha espiritual? Já vos disse, meus irmãos, na verdade a batalha espiritual já foi vencida por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como Ele já venceu, nós só temos que procurar forma de fazer parte da equipa dele. Qualquer um de nós nessa vida, na hora de escolhermos uma equipa, a nossa tendência é escolher quem? As equipas vencedoras. As equipas que nos agregam um valor. Então, nessa altura, a minha pergunta é: o irmão quer fazer parte da equipa de Cristo, que venceu a morte, ou quer fazer parte da equipa de Satanás, que foi derrotado no céu, foi derrotado na cruz do Calvário e vai ser derrotado na batalha final, porque ele há de ser amarrado por 1000 anos e depois há de ser julgado e lançado no fogo do inferno. É aí? É essa equipa que o irmão quer pertencer? Não. Pelo menos eu quero pertencer à equipa vencedora. Então, irmão, se queremos ser vencedor, vamos praticar a verdade. Vamos praticar a justiça. Vamos praticar o evangelho de paz. Vamos usar e praticar a fé. Vamos pensar sempre na salvação. E vamos nos purificar para que o Espírito Santo esteja conosco. Porque se assim nós procedermos, podem ter a certeza que Jesus
estará conosco até a consumação dos séculos e com Ele reinaremos na pátria celestial. Então, meus irmãos, para que Satanás não nos penetre, devemos cumprir aquela máxima de nosso Senhor Jesus Cristo: vigiar e orar. Porque a oração é muito poderosa. A oração é um instrumento poderoso e que nos aproxima de Deus. Nos orienta a vencer o mal com o bem. A oração nos orienta a vencer o mal com o bem. Porque nós, se estivermos permanentemente a orar, vamos constantemente meditar nas palavras do Senhor e vamos ver o que é que se deve fazer para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Encontramos-nos nos próximos tempos. A paz do Senhor seja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.